apostasia, né? Nós encontramos isso, até estava falando aqui no livro de Pedro, nós encontramos isso no livro de Timóteo, nós encontramos isso no livro de Tito, né? Nós encontramos essas profecias que realmente nos últimos tempos, que sempre existiu na história, mas nos últimos tempos principalmente mais intensificado, né? As coisas sempre existiram, as coisas erradas, as coisas que Deus reprovou. Só que hoje, muito mais intensificado em todos os aspectos, né? Sobre a volta do Senhor, toda a vida houve, por exemplo, situações de catástrofe no mundo. Toda a vida houve, mas não como nos dias atuais. Tudo se intensificou de uma maneira, né, que é assustadora, porque é um indício que nós realmente entramos no tempo do fim. Nós chegamos no tempo do fim. E em relação à igreja, eu queria ler alguns versículos para os irmãos aqui para nós ver que realmente hoje nós estamos presenciando sobre essa situação no nosso dia a dia, principalmente você liga a televisão, se você vê no meio do povo de Deus, você vê falando aquilo que não provém de Deus, ensinando as pessoas, né, realmente a se distanciar cada vez mais do Senhor e se apegar só àquilo que é terreno, material, momentâneo, né? E as pessoas assim estão se desviando do alvo de Deus. E tudo isso é uma artimanha de Satanás, porque como Deus nos redimiu, nos introduziu na vida eterna, nos deu a vida eterna, e Satanás perdeu, né, digamos, nessa questão. Então o que ele vai fazer? Agora ele vai usar tudo quanto é meios e métodos, e vai usar realmente o próprio povo de Deus, porque se um ateu vier falar, os cristãos não vão crer. Então ele vai usar os próprios cristãos para falar aquilo que Deus não tem falado, para tirar as pessoas do alvo que é o reino. Então, irmão, a gente precisa ser muito prudente nessas coisas. Eu sempre, quando eu ouço alguém falar, né, eu vou conferir com a palavra. Caso contrário, não diz com a palavra, para mim não tem nenhum valor, né? E quer ver, irmãos, abra a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 3, versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo falou para Timóteo, quando ele escreveu para Timóteo, né, Timóteo estava em Éfeso, a igreja em Éfeso naquela época estava numa situação bem difícil também, né? Mas aqui Paulo falou uma profecia do tempo do fim, né? Ele fala dos últimos dias, né? 3:1 e 2, né? Fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo a forma de piedade, negando entretanto o poder, foge também destes. Você já pensou? O que é a forma da piedade? Piedade nada mais é que Deus manifestado no nosso viver. Quer dizer, tem a forma, mas não tem a realidade, né? É um cristão, todas essas pessoas aqui são pessoas que estão hoje dentro do cristianismo, fazendo parte do povo de Deus. Então, se você olhar, hoje o que mais nós conseguimos contemplar são situações como essa, pessoas vivendo isso, né? Pessoas egoístas, né? O que egoísta vem da palavra ego, né? Ego é a nossa personalidade, nossa alma caída, né? Pessoas egoístas, né? Avarentos. Nós estamos tocando um assunto aqui, né? Ali em 1 Coríntios, que nós lemos ali, que nós não somos como tantos que andam mercadejando a palavra de Deus. Então nós não podemos mercadejar a palavra do Senhor. Quer dizer, a
palavra de Deus não visa lucro nenhum no aspecto financeiro, né? Ao contrário, a palavra de Deus é para suprir de uma maneira espiritual. Jesus mesmo falou, de graça recebeste e de graça dai. De graça recebeste e de graça dai. Então aqui ele mostrou várias práticas, né? Que davam indícios que os últimos dias tinham chegado. Então isso é uma grande prova que nós estamos vivendo nos últimos dias. Irmãos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Senhor Jesus. E o Senhor está falando aqui para a igreja. Paulo, quando escreveu aqui, ele escreveu para Timóteo, que estava na igreja em Éfeso, cooperando com Paulo, como ele era um cooperador de Paulo. A igreja de Éfeso estava passando por uma situação também difícil, e ele enviou Timóteo para lá. Chegou lá, o Timóteo foi contaminado com a situação. Foi contaminado. A situação negativa, ela puxa qualquer um para baixo. E acabou ficando até doente. Já não tinha boa saúde e acabou, né? Aí por isso que Paulo fala para ele, por causa das suas constantes enfermidades, não tome somente um pouco água, mas adicione um pouco de vinho. Ele fala assim, reaviva o dom de Deus que é em você, né? Anda com aqueles com o coração puro, invoca o nome do Senhor, porque a situação era tão negativa e acabou atingindo ele. Porque lá na época já existia essa situação também na igreja, mas hoje muito mais intensificado, porque o tempo do fim chegou. Quer ver? Segundo Pedro, irmãos, segundo Pedro capítulo 2, quer ver o que Pedro fala aqui? Senhor Jesus, Pedro também falou aqui, 2:1. Ele fala assim como no meio do povo, que era o povo lá da nação de Israel, lá na antiga aliança, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia. O que é heresia, irmão? Heresia é você pegar a verdade de Deus e adicionar um pouco do ensinamento humano. Isso é uma heresia. Por exemplo, essa questão da salvação eterna de Deus. Quando nós vimos que realmente nós ganhamos a salvação eterna pela fé, aí o outro vem e diz assim, não, mas não é só pela fé, mas agora eu preciso fazer assim, assado. Ou se eu fiz aquilo, perdi, ou me arrependi e voltei a tê-la. Isso ele acrescentou um ponto de vista dele, aí uma verdade com um pouco da mentira torna-se uma heresia. Uma heresia. E hoje o que você mais vê é heresia entre o povo de Deus. Heresias. Né? Por exemplo, você falar que você tem que andar no Espírito, para muitos, acho que além de você andar no Espírito, como a Bíblia fala, Deus quem servimos no Espírito, adoramos no Espírito, né? Vivemos no Espírito, né? Adorar, conhecer, viver, ali a esfera onde devemos estar. Aí vem mais alguém e diz assim, não, mas agora você tem que fazer tudo certinho, corretinho, andar direitinho, quer dizer, você acrescentou algo à palavra de Deus, tornou-se heresia. Isso é o que lá em Mateus capítulo 13, o Senhor falou das 3 medidas de fermento colocada a pura flor de farinha. O que é a pura flor de farinha? A pura flor de farinha é a palavra de Deus sem mistura. Aí, 3 medidas de fermento é o ensinamento do homem que é acrescentado à pura palavra de Deus. Aí, o fermento leveda a farinha e fica um pão levedado. Aí fica fácil de comer. Mas a palavra de Deus, como a pura flor de farinha, e o próprio Cristo, no livro de Coríntios, ele é considerado como o pão asno da sinceridade. Pão asno é pão sem fermento. As coisas de Deus não tem fermento, não tem heresia. Né? E você sabe que se você fizer um pão, e fizer um pão bem fermentado, bonito, é muito bom de comer, não é? Fácil de
digerir. Agora faça um pão ázimo. Nem gosto tem. É difícil você comer, entendeu? E a palavra de Deus, como ela é difícil nós absorver. Por isso que ninguém quer saber da verdade como ela é. Nós vamos ler aqui daqui a pouquinho aqui em Timóteo, fala que as pessoas, principalmente nos tempos finais, não suportam a sã palavra. Não suportam mais, entendeu? Porque a sã palavra de Deus é sem fermento, é o pão asno, não tem fermento. Para comer pão asno não é fácil, Senhor Jesus. Né? Então aqui Paulo fala assim, Pedro falou assim, né? Isso é introduzido, né? Heresias destruidora, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Essas heresias, de ser introduzidas até o ponto de as pessoas renegarem o soberano Senhor. E hoje o Senhor Jesus está substituído por muitas e muitas e muitas coisas. Irmão. Tem tudo, como é que o Fábio de Mello falou? Um cristianismo sem Cristo. Senhor. Tem tudo, mas menos Cristo. Entendeu? Cara, isso é terrível. Isso é outro indício que o tempo do fim tá aí, né? A apostasia. Isso está relacionado à apostasia. Renegar o soberano Senhor que os resgatou. Nós fomos resgatados do quê? Da nossa vil condição, caídos, separados de Deus, fomos resgatados, né? Por todo o sacrifício de Jesus na cruz, né? Daí fala assim, mas trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E fala assim, e muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E por causa dessa situação entre o povo de Deus, o caminho da verdade foi infamado. As pessoas não conseguem mais trilhar no caminho da verdade, por causa da libertinagem, por causa da heresia que foi introduzida no meio do povo de Deus. Estão negando o soberano Senhor. As pessoas deixaram Cristo de lado e vai ao homem. Isso é terrível. Há um só mediador entre Deus e o homem. Todos nós, diante do Senhor, o novo e vivo caminho nos foi consagrado. O Hebreus fala que o Senhor nos consagrou um novo e vivo caminho. Isto é, pelo véu, sua carne. Agora todos nós temos a intrepidez para entrar no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. O que é o Santíssimo Lugar? Na presença de Deus. Nós não temos um mediador. Não existe isso. O único mediador é Cristo, que foi e abriu esse caminho e nos levou a Deus. Entendeu? E as pessoas muitas vezes estão aqui, aí uma liderança está aqui, e aí a pessoa vem aqui, vai na liderança, para daí a liderança ir a Jesus e Jesus ir a Deus. Poxa, mas é muito difícil, né? Nós temos um caminho livre, irmão. Lembra que nós, Efésios capítulo 4, né? Há um só Deus e Pai que está em todos e age por meio de todos. Há um só Deus e Pai que está em todos e age por meio de todos. Mas por causa das práticas, das heresias, da libertinagem que foi introduzido no meio do povo de Deus, esse agir por meio de todos se reduziu a uma elite de meia dúzia aí de liderança, e aí todo o povo está subordinado a essa liderança. Isso é terrível, isso é nicolaísmo. Apocalipse 2:6, 2:15, o Senhor chamou isso de nicolaísmo e disse assim, obras de nicolaítas eu odeio, eu não suporto. Deus odeia isso. Deus odeia. Existe a liderança no sentido espiritual. Por exemplo, se uma pessoa tem um crescimento, uma maturidade, tem uma função diante de Deus, ele está ali para ajudar os irmãos a galgar também esse crescimento. Mais nada, acabou. Ele não é um líder, digamos assim, de ocupar o lugar de Deus. Né? A única coisa quando essas pessoas se posicionam diante de Deus, tem um crescimento, uma maturidade, uma experiência genuína com Deus, é visando a edificação do corpo. Efésios capítulo 4 fala, visando a edificação do corpo de Cristo. Se alguém ainda tem uma experiência genuína e não ajuda o corpo a ser edificado, ele está fazendo uma obra para ele, entendeu? Então ele fala assim, e muitos seguirão suas práticas libertinagem, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movido por avareza.
Olha ali o versículo 3. Também movido por avareza farão comércio de vós. Como é que está nessa tradução aí, Valmir? Nessa aqui ele fala ali que Versículo 3. levados pelo amor ao dinheiro, procurarão com palavras enganosas fazer de vocês objeto de negócio. Isso aí não está mais explicativa, né? Entendeu? Por causa do amor ao dinheiro, quer dizer, a avareza é o amor ao dinheiro. Agora, você quer prova maior que a apostasia chegou? Olhe ao derredor. Hoje o evangelho se anuncia por dinheiro. Facção e mais facção são dia a dia, estão partindo o corpo de Cristo em vários pedaços. Cada dia surge um novo grupo, digamos, entre aspas, entendeu? Isso é facção, movendo, visando o quê? Isso aqui, visando isso aqui, como você está falando, uma franquia, né? É uma franquia. Então ele fala assim, também movido pela avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tardará, e sua destruição não dorme. Senhor Jesus. E isso é o outro forte indício da apostasia. Então, sabe, irmão, a palavra de Deus não deixa ninguém enganar. Se nós irmos para a palavra, nós vamos ver que além de termos uma visão que o tempo do fim chegou, nós vamos ver e nos examinar, porque a palavra do Senhor não fica, vamos examinar a si mesmo e ver, poxa, Senhor, será que realmente eu não estou promovendo também essas coisas? E se eu estou promovendo essas coisas, eu tenho que ir diante do Senhor e me arrepender, entendeu? Que o Senhor não está falando aqui não é uma avareza de um viver que eu preciso trabalhar, preciso comer, ganhar minha vida, né? É uma avareza de fazer das pessoas comércio. Por exemplo, farão de vós negócio, né? Como ele fala aqui, também movido pela avareza farão comércio de vós. Quer dizer, a pessoa tornou-se a matéria-prima da empresa. Por exemplo, você monta uma empresa, você precisa da matéria-prima para a empresa funcionar, né? O mesmo princípio, montou uma chamada igreja entre aspas, agora você precisa das pessoas que é a matéria-prima, senão sua empresa falha. Como está falando, a ovelha lanuda está sendo tosqueada, né? De repente a ovelha sai peladinha, magrinha ali, sabe? Poxa, irmão, isso é terrível, terrível. Quando o Pedro falou essas coisas aqui, e depois ele fala aqui, quer ver, irmãos? Quer ver lá no versículo 15, lá no versículo 15 do mesmo capítulo. Vamos ler o 14 antes. No versículo 14 ele diz assim: tendo os olhos cheios de adultério e de insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. De novo ele está falando da avareza. Filhos malditos. Filhos malditos. É filho maldito. Mas é filho? Existe o filho bendito e o filho maldito. Entendeu? O problema é a corrupção, quer dizer, é a apostasia que chega entre nós, entre o povo do Senhor. Então ele fala assim, abandonando o reto caminho, quer dizer, pessoas que trilharam o reto caminho, pessoas que andaram na verdade, pessoas que até o ponto da sua história, da sua carreira cristã, ela foi bem, mas aí a avareza vai chegando e você vai vendo todo mundo se dando bem nessa questão, de repente você quando vê também, entendeu? E aí ele fala assim, abandonando o resto do caminho, se extraviaram seguindo pelo prêmio de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Por que ele citou a situação de Balaão? É que nem na doutrina da igreja de Pérgamo. Lá tinha a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Amou o prêmio da injustiça, quer dizer, amou Balaão. Ele era um profeta que ele foi pago para amaldiçoar a nação de Israel. Ele foi movido pela ganância, pela avareza. Só que Deus não permitiu ele fazer isso. Quando ele chegava lá para amaldiçoar,
e Deus fazia com que ele abençoasse. Amém. Entendeu? Deus mudou, mas ele foi. O problema que não foi o que ele fez lá, mas é que ele foi movido. O problema é o que estava lá no coração dele. Não, eu vou lá porque eu vou ganhar o meu. Entendeu? Então, aqui ele citou pessoas que se desviaram do reto do caminho, amando pelo caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Então, no mesmo princípio, as pessoas tomaram esse caminho porque estão amando a questão, tudo está na avareza, né? Tudo está no... Foi aquele menino lá, o menino do Eliseu, é o Gease, né? Foi. Também foi. O de Eliseu, Naamã foi lá, Eliseu mandou ele se banhar no Rio Jordão lá 7 vezes para ser curado da lepra, e ele queria presentear Eliseu, né? Com ouro e coisa, né? E Eliseu não aceitou. Aí, não, ouro eu não quero nada, as coisas de Deus não se cobra. Jesus disse: de graça recebeste, de graça dá. E o que acontece? E como Eliseu daí não quis, o Naamã volta para a terra dele, para a Síria, e o secretário do Eliseu, Gease, né, foi atrás dele e disse: não, meu mestre agora, entendeu? Ele quer. E aí deram para ele. Aí a lepra, aí deram o ouro para ele, o prêmio lá, o que eles queriam dar para Eliseu, e quando ele chega de volta para Eliseu, porque ele morava junto com Eliseu, a lepra de Naamã passou para ele. A lepra de Naamã passou por esse rapaz, né, o secretário de Eliseu. Foi um momento, ali na história ali de Balaão, não entendo direito o porquê da jumenta ali. Era porque Deus estava evitando aquele... Não, porque não tinha ninguém, não tinha ninguém com quem pudesse, né, Deus usar para falar. Se tivesse um ser humano, Deus não usaria a jumenta. Então, como não tinha ninguém, disse: não, agora a jumenta, vou ter que usar a jumenta para falar, né? Entendeu? Aí, para você ver o que uma pessoa movida pela ganância, como ela fica cega. Ela fica cega. Deus fala e a pessoa não consegue entender mais. Ele cega totalmente, né? Então, como Deus não tinha ninguém ali, Deus usou a própria jumenta para falar, né? A própria jumenta. Isso, na verdade, foi uma necessidade de Deus, né? Foi a necessidade de Deus, porque Deus não permitiria que Balaão amaldiçoasse a nação de Israel, como não permitiu, né? Deus não permitiu. E aqui depois ele fala assim, ó, um pouquinho para baixo você vê mesmo, né, a história do Balaão ali, ó. E depois fala assim: recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Então você vê, né, coisa terrível quando a pessoa é movida pela avareza. E tudo está aqui na questão da avareza. O capítulo 2 aqui, o ponto crucial é o amor ao dinheiro. Aí os homens se tornam tudo essas coisas arrogantes, se tornam, né, começam a mentir, ensinar as pessoas a se desvirtuar do caminho de Deus, da verdade de Deus. Por exemplo, hoje quando você fala para as pessoas sobre essa questão que o Senhor vai introduzir um reino, 99% do povo de Deus não sabe isso, porque se desvirtuou a verdade por causa da avareza. Porque se eu falo essa verdade, eu não vou ter lucro. Porque as pessoas não querem saber. Vocês não estão preocupados. Hoje o Evangelho visa uma coisa momentânea, só é mais nada. Jesus vai me dar aqui o que eu preciso e acabou. Eu estou preocupado lá com o que vai vir, entendeu? Não é por aí. Não é por aí. O Eva que conta o testemunho lá, né, que ele foi lá nos Estados Unidos, lá com o sogro dele, lá naquele navio lá, e chegou lá quando foram jantar, e ele abaixou a cabeça para orar, e daí orou, daí as pessoas que estavam na mesa, você é cristã? Sou. Daí ele começou a compartilhar com as pessoas, né? E aí começou a falar do reino do Senhor, da vida do Senhor. Daí sabe o que as pessoas disseram? Não, nós não cremos que Jesus vai voltar. Nós cremos que nós fomos salvos para recebermos o que nós estamos recebendo. Nessa viagem aqui, temos boas coisas, entendeu? Então achando que a salvação de Deus visa nisso. Aí, 1 Coríntios 15:19, Paulo falou assim: se a nossa esperança em Cristo se limita somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. O Evangelho não visa o momento e não visa a nossa vontade.
O Evangelho visa o futuro e a vontade de Deus, né? Então, aqui tem alguns princípios dessa situação que nos últimos tempos estaria, né? E hoje é o que está acontecendo, né? Nós vimos essa situação e a gente precisa ser muito vigilante e prudente, porque ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso. Mas sempre lembrando que a avareza aqui está relacionada a não nós termos a nossa profissão e ganharmos o nosso sustento. Isso é um direito nosso, entendeu? Isso não é ser movido pela avareza, isso é movido por uma necessidade, porque temos que trabalhar, temos que comer como ser humano, nós temos que ter uma vida normal, nós somos seres humanos. A diferença é que nós cremos em Deus, temos Deus, entendeu? Né? Agora aqui quer vermos 2 Timóteo 4,4. Quer ver? 2 Timóteo 4,4, quer ver? Senhor Jesus fala assim: 4,3. Primeiro, 4,3,4. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Paulo falou assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo sua própria cobiça, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Entregando-se a fábulas. Quer dizer, recusarão-se a dar ouvido à verdade, entregando fábulas. O que é fábula? Fábula é histórias, né? Eu, por exemplo, vejo muitas pessoas. Claro que você pode citar o Antigo Testamento, você pode falar dos grandes homens de Deus que teve na história, falar sobre eles. Mas nós estamos falando do que aconteceu e não estamos mostrando que o viver desses homens vai servir de lição para nós nos nossos dias de hoje. Entendeu? Nós não podemos fazer disso uma história, fazer de conta que esse é o alvo de Deus para nós. O alvo de Deus para nós é a sua salvação e a nossa edificação. Então ele fala assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina e, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Quer dizer, eu não suporto ouvir a sã palavra. O que é a sã palavra de Deus? É o reto caminho. A sã palavra de Deus é o que está no coração de Deus. É aquilo que Deus quer para nós. Primeiramente, nos salvar. O desejo de Deus, todo homem seja salvo, chega ao pleno conhecimento da verdade. E depois nos edificar para manifestação do reino. Para entregar o mundo que há de vir nas nossas mãos. Para que ele gere no meio do seu povo aqueles que vão ter condições de reger as nações. Entendeu? Então, como eu não suporto ouvir isso, eu vou procurar aquilo que satisfaça a coceira do meu ouvido. Isso sim é para mim. Aí fico lá prometendo, que benção, que coisa abençoada. E você vai, que nem um irmão deu um testemunho. 8 anos me prometendo que ia ficar rico, e agora estou indo na pior, né? Puxa. Hoje eu ainda estava refletindo a esse respeito sobre essas coisas momentâneas, nem cura divina. O Senhor curou, quantas pessoas ele curou? Ele ressuscitou Lázaro. Onde é que está Lázaro? Morreu. Aí nós pegamos riqueza, né? Quantas pessoas vão pegar o dono da época? O cara, ele deu um câncer nele. O cara, com todo o dinheiro do mundo, simplesmente viveu mais 2 anos e morreu. Então a riqueza, isso são coisas momentâneas, né? E se Deus seria tão pequeno, né, em dar algo para nós desfrutar 20 anos, 30 anos e depois... Acabou tudo. Acabou? Acabou tudo, né? Então as pessoas não veem que até um dia eu estava vendo na internet, o cara falou assim, vamos supor que Jesus é uma farsa. E que o que ele está falando não é o correto. E se você seguir ele, o que você vai perder? 20 anos, 30 anos, 50 anos? Agora vamos supor que é real. O que você vai ganhar? Uma eternidade. Entendeu? Então
o Senhor está aí para nos dar coisas muito maiores do que está sendo oferecido hoje pelas igrejas. O que Ele tem para dar é muito grande. Não é comparável, né? Não é para agora. Aqui em Coríntios, Paulo fala, em 1 Coríntios capítulo 2, né? Ele diz assim, 2:9, mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é para sempre. Né? Hoje nós estamos apenas na escolinha aprendendo, né? Mas vai ser sem fim. Só um estágio. Tito, quer ver, irmãos? Abra aqui em Tito. O que Tito falou aqui?